Fala, professor! Tudo bom, Matheus? Como você tá? Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo ótimo. Bem, professor, estou muito feliz em recebê-lo aqui hoje, né? Igualmente. Eu não, eu fico muito admirado. Primeiro fazer uma apresentação sua aqui para os nossos seguidores. Thomas Conte, economista, doutor em economia pela Universidade de Campinas, atualmente professor do IDP São Paulo e do INSPER também. E sem dúvida nenhuma, é um dos maiores divulgadores científicos do Brasil hoje na área de economia. Uma pessoa que vai a Obrigado. fundo no tema, que não fica do simplismo das manchetes ou do abstract do paper, e analisa e sempre traz para a gente, de uma maneira muito rica, as conclusões que a gente tem na ponta da academia no mundo inteiro. Então, eu fico muito feliz em estar Poxa, aqui valeu, contigo. Matheus. Obrigadão. Prazer é todo meu, valeu mesmo, Matheus. Eu Parabéns que pela sua agradeço. iniciativa aí, 2 lives no mesmo dia, puxado. O Schuller desmarcou na quinta, tivemos que fazer hoje, né? Porque de segunda a sexta aqui a gente tem a programação ao vivo e depois disponível no YouTube e no Spotify, Deezer e Apple Music em formato podcast. Então quem está escutando a gente pode acompanhar todo dia entre as 8 e 9 horas da noite aqui no Instagram, @MatheusHector. Mas vamos conversar que nos últimos meses você vem se debruçando de uma maneira muito profunda em relação ao coronavírus, né? Então a gente vê essa postura altiva em tentar trazer a melhor informação para as pessoas, que infelizmente é uma coisa que não está muito clara no debate público, né? O debate público totalmente torto em relação a essa situação. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazê-lo é: depois de 50 dias, depois de um número de casos, o Brasil é um dos poucos países que tem uma trajetória ascendente. Por que isso está acontecendo? A gente está numa situação ok, a gente está numa situação complicada. Qual é o seu diagnóstico geral da crise que a gente vive? Justo, acho que a grande dificuldade que a gente tem é que foi explicado para as pessoas. Bom, a gente tem muitas dificuldades, mas assim, a dificuldade de entender a nossa situação é que, no geral, foi explicado aquela coisa das duas curvas, né? Uma curva de contágio caso a gente não fizesse nada, que seria muito destrutiva, e a ideia de achatar a curva. O problema é que, na hora que resumiram essas duas ideias, essa ideia de achatar a curva, embora ela seja melhor do que a estratégia de não fazer nada, ela não é a estratégia que os países estão de fato fazendo, né? Os países não estão trabalhando com a ideia de uma curva achatada, né, que vai postergar o máximo possível o contágio de todo mundo. Não é isso que os países estão fazendo. O que eles estão fazendo é derrubando a curva, né, que é você fazer o número reprodutivo do coronavírus ficar abaixo de 1. Quer dizer, cada pessoa infectada infecta menos de uma pessoa. E é isso que todos os países do mundo estão fazendo. O que o Brasil está fazendo é o achatar a curva. Então, a gente não está na velocidade máxima do vírus, mas nós não estamos conseguindo derrubar a primeira curva de contágio. E aí é o maior país do mundo onde isso está acontecendo por muito tempo. Então, causa preocupação, porque ninguém está apostando nessa estratégia. A gente é o grupo de controle nesse caso, né? Então, pensando assim, de uma maneira para ficar mais claro para o público, né? Você tem uma pessoa pode infectar um número a mais de pessoas. Quando esse número é mais que um, a trajetória é explosiva. E quando é menor que um, a estratégia é decrescente. É mais ou menos essa ideia? Isso. Aí o que acontece é que o número normal do coronavírus seria cada pessoa passar para 2,5 pessoas, né? Então, cada 2 pessoas passa para 5. E aí é uma trajetória muito, muito explosiva. A nossa trajetória não está assim tão explosiva. Ela está acima de 1, quer dizer que fica só o problema só aumenta, mas está por volta de 1,3, 1,4 para o país inteiro. Então isso faz com que o coronavírus duplique a cada 10 dias, mais ou menos. E os outros países do mundo, qual que é a referência que a gente está vendo de países que vem tomando as medidas corretas? Esse número está ficando mais ou menos em quanto? O ideal aí está variando entre 0,7, né, 0,7 e 0,9.
Então, que aí você reduz essa primeira curva e aí já tem mais de 20 países hoje que reduziram essa curva já por semanas e que agora já estão reabrindo e tentando manter o coronavírus sob controle. Professor, uma coisa que me atentei aí que você falou sobre primeira curva. O que seria uma primeira curva? Justo, é essa ideia de que, assim, do ponto de vista 100% realista, é muito difícil evitar que o coronavírus infecte novas pessoas em definitivo. Então, ele vai infectar. O que a gente tem controle é sobre essa velocidade. Se essa velocidade está acima de 1, tomando por esse número, então, em questão de 4 meses, mas no máximo, mesmo se for tipo 1,1, que seria o mais próximo de 1, questão de 4 meses, ele infecta boa parte da população. Então, o único jeito de deixar ele sob controle é derruba essa primeira onda, que é essa primeira quantidade de pessoas que está sendo infectada, derruba ela, faz com que o número de pessoas infectadas diminua com o tempo. Foi o que a Itália fez, o que a Espanha fez. Aí depois de um mês ou até mais, que cada dia que passa o coronavírus está um pouco menor do que no dia anterior, o que você consegue é ir reabrindo e aí você precisa ter muito teste, novas regras sanitárias, uma série de controles para quando ele estourar de novo, né, quando ele começar a falar, olha, agora vai começar uma nova curva. Você já identifica no mesmo em dias, sei lá, 2 dias, 3 dias, você identificou que tem um novo foco ali, e aí você atua sobre aquele foco. E aí você não deixa mais ele aparecer. É como se você estivesse saindo de uma guerra, né? De frontes de batalha imensos e o país inteiro tentando derrubar essa primeira fase de contágio descontrolado. Aí depois que você derruba ela, vira meio que um jogo daqueles de acertar a topeira no buraco, né? Onde ele aparece, você tem que agir rápido ali para que ele não volte a fazer uma segunda onda, né? É uma estratégia mais inteligente de. A gente só vai entrar nesse ponto de reabertura e pensando na segunda curva, mas o que eu gostaria de perguntar antes é, muitas pessoas até que desatentas e algumas mal intencionadas falam, não, a gente está fazendo isolamento social, a curva está crescendo, então a gente não deve fazer isolamento social. A gente está de fato fazendo isolamento social? Qual é a real situação e por que esse número é acima de 1? Justo. Então, aí é que tá. Os países que foram mais bem-sucedidos na luta contra o coronavírus, eles tiveram uma comunicação muito boa para as pessoas, que é justamente para não acontecer esse tipo de problema que, como você bem apontou, a gente está vendo aqui no Brasil. Então, a questão é que o potencial do vírus é muito maior do que esse que a gente está observando, né? Então, o isolamento que a gente está fazendo está sendo efetivo para que o vírus não se multiplique, não duplique a quantidade de pessoas que estão morrendo e que ele está infectando a cada 3 dias, que é o potencial dele. Então, nesse sentido, está funcionando. Então, a gente tem que comparar com esse potencial destrutivo dele. Mas o problema é que essa linha próximo do 1, ela é muito tênue. Então, se a gente está no 1, quer dizer que a gente vai ficar num platô, que é meio como os Estados Unidos está agora, que é todo dia continua tão ruim quanto o anterior. Se a gente está no 0,9, a gente está tranquilo porque em questão de um mês a situação vai estar muito menor. E se a gente está no 1,1, a gente não vai estar tranquilo até setembro. Então, é um limite muito fino entre você estar tranquilo, entre a situação não melhorar e a situação piorar por muito tempo. Então, o que a gente pode mais ou menos concluir, né, é que o isolamento social não está sendo realizado de uma maneira tão forte quanto se deveria, né? Seria essa a conclusão? A gente tem algum número para poder mostrar isso? Tem sim, é justamente esse número reprodutivo que eu estou destacando aqui é a forma como todos os países estão acompanhando isso. Né? O objetivo, isso tem que ficar abaixo de 1. Como que a gente sabe, assim, sem ter que fazer cálculo estatístico, inferência, não sei o quê, como que a gente sabe se esse número está de fato menor que 1 ou não? Se a gente comparar o mesmo dia da semana, então pegar essa segunda aqui, e a segunda da semana passada,
Se esse número estiver abaixo de 1, a gente espera que de forma consistente o número de novas mortes, o número de novas pessoas infectadas vai cair semana a semana. Então, na segunda a gente veria, na segunda dessa semana seria menos que na segunda semana passada, na terça também, na quarta também, na quinta também. Se acontecer isso todos os dias de uma semana, e aí na outra semana seguinte também, então é porque com certeza a gente está abaixo de 1 nesse número. E esse número seria número de mortes ou número de casos? Porque, já vou engatar aí na segunda pergunta, a gente está vendo os resultados do Brasil em testagem. Se a gente considera testagem por milhão de habitantes, a gente está pior que Botsuana, Ruanda, Bolívia. Sim. Então, assim, como que a gente sabe o real número de casos? Eu acho que é o primeiro ponto. Por que testar é importante e por que a gente está tão mal? Por que a gente não consegue testar? Justo. Então, na verdade, sim, nenhum dos nossos dados são muito confiáveis. Então, isso que eu falei para você é um pouco assim. Na situação ideal, a gente até olharia mais pelos mortos do que os novos infectados, porque a gente espera que seja um número mais confiável, né? Que a subnotificação seja menor nesses casos. No caso do Brasil, nenhum dado é muito confiável. Então, a gente tem essa dificuldade. Mas, assim, ainda o número de mortes é o melhor que a gente tem no sentido de mais robusto, né? Para tentar estimar isso. Mas no Brasil não é bom. Então a gente tem o problema de que isso varia por estado também. Então essa capacidade de teste ela estava muito concentrada em São Paulo. Agora alguns outros estados estão começando a testar. Então pode ser que na verdade a situação nesses outros estados estava muito ruim lá atrás e a gente só está descobrindo agora. Então isso pode acontecer. E o porquê da gente não ter capacidade de teste, bom, preparo zero, e aqui não só preparo zero da parte do governo, que de fato nos preparou, mas laboratórios nossos, a própria Fiocruz demorou muito para agir, né, e criar essa capacidade de teste. Aí quando o coronavírus estava começando aqui, ele já estava explodindo na Europa e já estava explodindo nos Estados Unidos. Então a demanda pela matéria-prima, insumos, essas coisas estavam muito alta. Então não foi feito o preparo na hora, e aí tivemos que correr atrás do prejuízo, né? E, e por que a testagem é importante para pensar no plano de saída? Porque, assim, pensando do ponto de vista acadêmico, de a gente querer entender o mundo, eu consigo Uhum. entender o fato que a testagem é tão importante. Mas na formulação de política pública, todo mundo fala, a gente precisa de muito teste para poder abrir as atividades de volta. Por que o teste é importante? Então, o teste permite a gente adotar várias estratégias mais eficientes, que sem o teste a gente simplesmente não pode fazer, ponto. Então, para quem fez economia, né, para quem gosta de economia que nem a gente, tem aquela fronteira de possibilidades, né? O que é possível fazer, o que é mais eficiente fazer. O teste permite que a gente adote as estratégias mais eficientes. Então, vou dar alguns exemplos disso. Exemplo número 1, Alemanha. A Alemanha passou por quarentenas, a Alemanha passou por isolamento social relativamente forte, menos forte do que a Itália, a Espanha, mas passou por isolamento significativo, mas durante praticamente todo o período de isolamento da Alemanha, incluindo as partes mais fortes, nas cidades mais afetadas, boa parte das indústrias alemãs continuaram funcionando. Você fala, mas como assim, né? As indústrias não pararam? Não pararam porque eles mudaram todas as regras sanitárias na indústria, reduziram o número de pessoas trabalhando, e as próprias indústrias passaram a ser centros de aplicação de teste de acompanhamento do coronavírus. Então, você tinha teste suficiente para você e fazer uma rotina de teste dos próprios funcionários da empresa e garantir que era seguro aquela pessoa estar indo trabalhar e que o ambiente ia continuar seguro. Então, isso tem um ganho econômico gigantesco, né? Suas fábricas não precisarem parar durante um período de quarentena e isso ser seguro, isso não afetar o esforço dos outros. Então, esse é um bom exemplo. Um segundo ótimo exemplo é o da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, embora ela tenha adotado quarentenas, foram quarentenas pontuais, né, em lugares específicos, regionalizados. Eles chegaram a adotar uma mais forte no começo da crise, por conta da primeira onda, mas depois não chegaram a precisar, porque eles criaram testes tão rápidos e eles são tão disponíveis que eles vão mapeando dia a dia
para tentar identificar se está surgindo algum cluster novo do coronavírus. E aí, quando ele aparece, eles fecham aquela área, aquele setor. Então, essa semana, por exemplo, saiu uma notícia de que eles identificaram, acho que 20 ou 30 casos novos, algo assim, que teriam surgido ali numa região de Seul que tem muitos bares. E aí eles fecharam os quarteirões em volta de onde eles traçaram esses contatos e eles vão ficar fechados por uma semana, todos os bares e restaurantes daquela região. É para ver se tinha algum foco muito grande de contato. E agora eles vão pesquisar para entender o que está acontecendo ali, mas fecha só aquela região. Enquanto isso, o resto da cidade está funcionando. É um preparo totalmente diferente do que... Não tem nem comparação, né? Não. E aí a gente acompanha essa capacidade de teste, tem aquela estatística de número de testes por população, mas tem uma outra que é até melhor que essa, porque a população distorce um pouco as estatísticas do coronavírus, porque durante todo o começo da epidemia, tanto faz o tamanho do país, a trajetória do Covid é muito parecida, tanto faz a população. A população demora muito para afetar a trajetória do vírus. Então, uma estatística até melhor que essa é do total de testes aplicados, quantos por cento estão dando positivo? Aí o que a gente espera? Quanto melhor o país está testando, menos testes estão dando positivo, porque está indo um monte de gente indo testar só por precaução, né? E tem teste para essas pessoas. E aí países que não tem teste para ninguém, você vai priorizar testar as pessoas que já estão lá deitadas no leito de hospital com todos os sintomas. E aí quase todos os testes dão positivo. E o Brasil... Um viés de seleção, né? Como? Como tem um pouco teste, a gente acaba tendo um grande viés de seleção da amostra, né? Exato, isso. E aí o Brasil está muito mal nessa estatística, gente. Mais de 50% dos nossos testes estão dando positivo, enquanto países como a Coreia do Sul, Islândia, Alemanha, chega a ser 3%. Né? Então, são uma cobertura 20 vezes menor. Questão dos Estados Unidos que você comentou, que os números de testes estão... Perdão, o número de testes não. O número de casos está constante já há algumas semanas, né? Só que quando a gente exclui cidades como metrópoles, como Nova York, que acabaram adotando agora o isolamento social por chegar numa situação caótica e só pega a periferia do país, as regiões mais periféricas, você vê um crescimento. Como que é fazer a leitura correta de uma possível estabilização? Justo. O que a gente está vendo é que países continentais, né, como o Brasil, os Estados Unidos, a gente tem que olhar por região mesmo. Então, é como se a gente tivesse a Europa inteira aqui dentro, e aí cada estado pode estar numa situação diferente, e dentro de uma mesma cidade, de um mesmo estado, a gente também pode ter situações diferentes. Então, aí essa curva total que a gente observa do Brasil inteiro, de São Paulo inteiro, ela pode estabilizar, mas na verdade essa estabilização é São Paulo caindo e uma série de outros estados piorando. Ou o estado de São Paulo está estabilizando, mas na verdade é a capital caindo e o interior aumentando. Todas essas combinações são possíveis. Então, a grande dificuldade que a gente tem, no caso do Brasil, dados em nível Brasil, por exemplo, é justamente a gente tem a maior parte da população está em regiões que têm menos acesso a testes. Então, é muito difícil a gente saber, né, se o que a gente está observando é de fato o que está acontecendo ou não. Só para dar um exemplo dramático disso, em Manaus, quando o prefeito e as funerárias e os cemitérios da cidade estavam diagnosticando ali que estava tendo 100 enterros a mais por dia do que a média normal da cidade, por dia, 100 pessoas morrendo a mais do que a média da cidade. Você pegava as estatísticas oficiais do Amazonas inteiro e não tinha morrido 40 pessoas de coronavírus no Amazonas inteiro em um mês e meio. E estava morrendo 100 por dia em Manaus a mais. Então, assim, é uma discrepância muito grande. O que pode estar acontecendo agora está colapsando Belém, está colapsando Belém no Pará e está colapsando Pernambuco também. E também está faltando teste nesses lugares. Então, isso não está aparecendo nos nossos dados. Então, assim, em 30 dias em Manaus, você podia estar
ter tido 3 mil mortos e só ter sido registrado 40, né? Pois é, pode ter Então, acontecido isso. faz sentido? Não é um índice de subnotificação tão fora do normal assim? Esse é um caso extremo, né? Bem fora. O que a gente está vendo é que praticamente todos os países do mundo estão subnotificados. O Financial Times está fazendo esse acompanhamento, né? Que é o cálculo das mortes em excesso, excess deaths, que seria a estatística mais robusta de todas. É você comparar as mortes desse ano por dia com as mortes dos anos passados, uma média dos anos passados. O problema é que só os países desenvolvidos, praticamente, que têm uma estatística atualizada diariamente sobre o número de mortes. O Brasil não tem isso. Então, o que a gente tem é de algumas cidades, e aí, por exemplo, São Paulo começou a tentar calcular isso agora, e tem mais algumas poucas cidades, Manaus começou a calcular isso só porque estourou o sistema lá e eles precisavam de algum dado, mas a gente não tem isso, mas todos os países do mundo estão subnotificados. Perfeito. Queria entrar agora numa parte, assim, uma série de perguntas baseadas em evidências científicas. É claro que todo o nosso papo está baseado em evidências científicas, mas você falou muito de regras sanitárias. O que a gente já sabe pela literatura do que funciona, o que não funciona, máscara funciona, não funciona? O que a gente tem mais ou menos de poder inferir a partir dos dados aí? Justo. Então, agora a gente teve primeiras evidências dessa parte de uso de máscaras. Então, lá atrás, em fevereiro, março, a gente não tinha falar, olha, dá um texto empírico aí de quanto que as máscaras conseguem reduzir o contágio. E basicamente não tinha, né? Você estava supondo que sim. É igual as medidas de higiene, por exemplo. A gente estava supondo que ajuda, porque você lavar a mão mata o vírus, então é muito razoável que vai diminuir. Mas não tinha feito um teste. Tanto que há 50 dias até se falava, não, máscara não adianta, tem que ser a máscara tal, tal, Sim, tal. pois é. Então, aí isso foi algo que acabou custando caro, né? Porque a alegação que se deu depois é que se falou isso porque era para não gerar uma crise de desabastecimento de máscara para os profissionais de saúde. Então, seria uma mentira do bem, né? Então, olha, máscara não funciona, mas a ideia é porque agora os profissionais de saúde precisam, então, para não esgotar dos mercados, melhor vocês não comprarem. Mas se eu olhar para os países da Ásia, que já tiveram que lidar com outras epidemias antes, eles sabiam que máscara funcionava, eles falaram para a população usar máscaras, né, desde o começo, mas pediram para a população não comprar máscaras, né? Porque a prioridade naquele momento era o sistema de saúde, então é algo muito mais inteligente. Mas agora a gente tem dados sobre isso, parece que máscaras funcionam bastante, principalmente quando as duas pessoas estão usando, e máscaras relativamente simples de fazer conseguem até reproduzir a mesma capacidade de filtragem que as máscaras N95, que é um padrão excelente de qualidade que os próprios profissionais de saúde usam. Então, máscara de algodão de 600 fios com duas camadas, elas filtram a mesma coisa que uma N95. Então, é uma notícia muito boa, assim, quer dizer que é possível, se todo mundo usar isso, é possível reduzir bastante o contágio. O ideal Então essas, seria, essas aqui já dão uma ajudada, né? 2 fiozinhos. já ajudam, sim. Aí tem que ver a gramatura do fio, né? Quão espesso é esse fio. Os 600 fios seria o 600 seria o de maior qualidade. Perfeito. Agora você falou das mentiras do bem. Vou contar uma mentira do bem para não incorrer em comportamentos indesejados. Eu vou tentar ir para uma mentira que pode ser mais do mal, que é uma coisa que eu nem queria entrar tanto nesse assunto, porque nossa audiência aqui é tão qualificada, o papo aqui é tão de alto nível, mas é uma coisa que, querendo ou não, eu acabo sofrendo e escutando muito no meu dia a dia, que é a questão da hidroxicloroquina, né? Nós dois, como cientistas, apesar de não cientistas naturais, cientistas sociais, sempre se pautam na questão da evidência, sempre que tem um grupo de controle, um grupo de tratamento. O que a gente tem de evidência hoje? A gente foi precipitado na discussão? Existe uma evidência que funciona? Existe uma evidência que não funciona? Como que está a discussão nos dias atuais sobre esse tema?
Ah, e Justo. também, Então, assim, e principal, o que que a gente precisa para oferir que o remédio funcione ou não? Eu acho que isso é uma coisa que eu estou frisando toda vez que a gente conversa aqui sobre esse tema. justo. Então, assim, o que eu vou falar, lógico, eu não sou especializado nisso, mas eu, o dia inteiro, praticamente, eu fico estudando esse tema. Então, algumas coisas a gente já sabe. Então, a primeira delas é que lá atrás, em março, quando começou esse hype todo da hidroxicloroquina, não havia nenhuma razão especial para aquele hype todo. Então, o primeiro estudo que foi feito, que é do Raoult, lá na França, né, de que seria uma droga eficaz, ele observou 30 pessoas, excluiu da amostra 6 que deram errado, né, 4 ele excluiu da amostra, outras 2 ele mudou parte do diagnóstico, enfim. Mas ele pegou 30 pessoas e observou por uma semana, foi lá e publicou o resultado falando que tinha achado, postou no YouTube falando que tinha achado uma cura, tudo. E aquele momento não, aquelas evidências não permitiam afirmar isso, então ele capitalizou uma afirmação bombástica sem ter evidência nenhuma. Bom, depois disso é de longe o remédio que está sendo mais estudado no mundo inteiro, né, e tem mais testes sendo feitos, e aí uma série de alegações foram caindo. Então, no começo era uma cura 100% eficaz, aí caiu de uma cura para, olha, não funciona em pacientes graves, aí depois não funciona em pacientes moderados, aí eles testaram em animais, também não funcionou em macacos, testando precoce, médio, grave, de tudo quanto é jeito não funcionou em animais. Depois testaram em células, que é o tipo de célula que o coronavírus mais infecta e que mais causa danos, né? E também não funcionou nem in vitro com essas células mais próximas, não com células genéricas. Então, muitas evidências foram apresentadas para esses casos. O que sobrou para a hidroxicloroquina? O tal do uso precoce. Então, agora, quem defende a hidroxicloroquina, incluindo o Raul, mudou a posição e está defendendo que o uso precoce funciona. Qual que é o problema? Se você pega as pessoas precoce, e aqui precoce eles insistem que só funciona se for precoce nos primeiros dias que você pega o coronavírus, então não adianta o cara ter chegado no hospital com sintomas 10 dias depois que pegou. Eles já descartam, vão falar que isso não funciona. Então você tem que pegar a pessoa nos primeiros dias para usar, e aí eles dizem que funciona. O problema é que de todo mundo que pegar o coronavírus, mais de 90% das pessoas não vão ter complicações graves. Então, se você pegar 1.000 pessoas sem dar remédio nenhum para elas, 930 dessas pessoas, incluindo aqui os assintomáticos, né, não vão ter problema nenhum. Então, na hora que você fala que você tem que dar esse remédio de forma precoce, o que acontece? A pessoa toma e ela vai achar que funcionou, porque não vai aparecer sintomas. Só que não vai aparecer sintomas graves na maior parte das pessoas. Então, para você descobrir que a hidroxicloroquina funciona ou não, você tem que pegar mais de 1.000 pessoas, estamos falando de 1.000, 2.000 pessoas, né? Porque aí você vai ter 100, 150, 200 pessoas que vão ter complicações maiores, e aí você vai comparar um grupo de 1.000 pessoas que usou com um grupo de 1.000 pessoas que não usou e ver se tem uma diferença ali de 0 tantos por cento no fim. Então é super difícil de testar, é super custoso, tem que identificar essas pessoas que tiveram o coronavírus e tem que identificar nos primeiros dias. Então, no caso do Brasil, que a gente não tem teste, praticamente Exato, ninguém que é testado no Brasil é aplicável para esse protocolo, porque você só vai descobrir quando tiver mais grave. Então, não adianta nada. Então, e aí você tem que precisar de uma amostra desse monte de pessoas e depois acompanhar elas por um mês e pouco. Porque vai levar 5 dias para aparecer os primeiros sintomas, 10 dias para ficar grave, 15 dias para a pessoa ser internado, depois que interna, fica em média 15 dias no hospital até dar alta, e aí tem o tempo para publicar o estudo depois. Então, assim, é uma fortuna que está se gastando no mundo, tempo preciosíssimo de pesquisa, para ver se esse protocolo de uso precoce funciona ou não. E o hype surgiu por conta de 30 pessoas que o cara observou por uma semana. Então a gente está dando um tiro no escuro aqui.
basicamente uma responsabilidade acadêmica acompanhada por uma responsabilidade de discurso político, né? Sim, aí políticos do Bolsonaro ao Nicolás Maduro, o Trump agora elegeram essa droga como uma salvação. E assim, mesmo se ela funcionar, a gente já sabe que não vai ser uma salvação, porque você tem que identificar os casos cedo, então para isso que não tem teste não adianta. Eita, Já perdão. corta boa parte do uso, não funciona para casos médios, não funciona para casos graves. Então, assim, salvação a gente já sabe que não é. Aí a gente está disputando se consegue reduzir alguns por cento aí. Tomara que sim, mas as evidências, por enquanto, não são tão boas. E, professor, indo um pouco para as perguntas que a gente está recebendo, né? Muito se falou a gente vive uma série de falsos dilemas em relação ao coronavírus, esses últimos que a gente falou, e um muito presente é essa discussão economia versus vidas, e a gente acabou indo por um caminho do debate não tão sadio quanto a gente imaginou que ia ser. A gente pega o caso da Suécia recente, que as previsões de crescimento são baixas, e aí o país não realizou medidas de isolamento social tão rígidas no começo, e mais o número de casos e mortes muito superior ao que seria um grupo de tratamento ali dos países nórdicos, né? Como que você analisa Uhum. essa questão? E também, além de exemplos anedóticos diversos, como declarações do dono do Madeiro, que fala, não, abriu o shopping aqui, o pessoal não está indo. Qual que é a real situação e como que a gente minimiza esses danos econômicos? Justo. Então, a situação, cada vez mais evidências nesse front, a maior parte do custo do coronavírus e a maior parte do esforço, eles acabam acontecendo cedo ou tarde pelo próprio comportamento das pessoas. Então, não todo, mas a maior parte dele. Então, tem uma pesquisa feita pelo pessoal do Vox EU, que soltou um dos primeiros relatórios analisando essa questão econômica do coronavírus lá no fim de março. E aí eles tentam pegar algumas correlações, né? Como é tudo muito recente, a gente não tem assim um estudo super rigoroso, né? Mas tentam pegar algumas correlações. E o que eles percebem? Que nos países desenvolvidos, as medidas da lei, a gente não detecta tanto o efeito assim dos lockdowns decretados por lei. Tem um efeito, mas é um efeito marginal. Quando o lockdown entra em efeito, o que sobra ali para as pessoas deixarem de se movimentar, deixarem de ir no restaurante, deixarem de ir no cinema, coisas assim, é coisa de 10% da demanda original, 5%. Aí, o que a gente vai precisar de estudos mais robustos para saber? Se isso é as pessoas com medo, provavelmente é o caso da Itália, da Espanha, onde o sistema chegou muito próximo do colapso, na Itália colapsou alguns hospitais, ou se é um efeito de antecipação. Então, como todo mundo é muito bem informado, as pessoas acompanham as notícias, você já está vendo o mundo inteiro fechando, você está vendo que a situação está indo mal, você já antecipa que o lockdown vai vir e você muda seu comportamento. E a gente tem países que estão reabrindo. Então, a Áustria, por exemplo, é um dos países ocidentais, se não o país ocidental, que teve o maior sucesso na luta contra o coronavírus até agora. Está 100% controlado lá, está controlado há muito tempo, eles nunca chegaram perto de nenhum colapso da saúde, em nenhum hospital. A população é super bem organizada. Eles já começaram a reabertura, já tem mais de um mês, mas os comércios ainda não estão, as pessoas não estão saindo de casa para atividades de lazer, tranquilas, etc. Tá tudo ainda, a demanda caiu muito da maior parte dos negócios. Então, e esse é um país que as pessoas, assim, estão tranquilas que foi feito tudo certo. Então, o que a gente tem, né? A dificuldade é que a maior parte do custo vai ser imposto, seja porque as pessoas vão reagir ao desastre da saúde, seja porque as pessoas vão reagir a uma expectativa de que o comércio feche, e depois, quando você controla a situação, as pessoas ainda estão com receios, já mudaram as prioridades delas, já não estão com o mesmo comportamento, então esse dano vai vir de todo jeito. O que eu acho que seria mais interessante para a gente é pensar
nas medidas que poderiam ser feitas, não para reabrir a economia, porque a maior parte da economia ainda está funcionando. Né? Se você pegar as entrevistas com o Meirelles, né, que é o secretário da Fazenda aqui do estado de São Paulo, ele fala, olha, 74% de todos os CNPJs do estado de São Paulo estão funcionando. Então, essa quarentena que a gente está fazendo está afetando 26% das empresas do estado. A arrecadação caiu 19%, caiu, mas comparado com a Itália, que caiu 50%, né? Quer dizer que a maior parte das coisas estão funcionando. Então, o que eu acho que seria mais interessante é pensar naquelas medidas que são tão eficientes, mas tão eficientes que elas são unânimes. Que sentido? Não importa que estratégia que a gente queira fazer a respeito de fechar ou não uma região, um comércio, a gente teria que adotar. Então, a parte do teste, rastreio de contatos, isolamento seletivo, uso de máscara, a gente levou 2 meses para tornar o uso de máscara obrigatório, é um absurdo. O controle do transporte público também está um absurdo que está sendo feito no Brasil inteiro. A parte das empresas, novos protocolos sanitários, por que a gente não está copiando a Alemanha, que reduziu o número de pessoas nas fábricas, incentivou os empresários a buscarem testes para aplicarem lá. Então, todo esse tipo de coisa a gente poderia estar fazendo no lockdown máximo e poderia estar fazendo numa política muito mais frouxa. Mas a gente não está fazendo, ponto. Né? Então, isso é muito triste. Pegando o exemplo da Áustria, Coreia, vários que a gente já comentou aqui, quais que são os indicadores que permitam a gente pensar estamos mais próximos de abrir e olhando os maus exemplos, quais são os indicadores que a gente tem que ficar mais atento? Não, estamos mais próximos de fechar tudo e como as diferentes regiões brasileiras estão entre esses dois espectros, perdão. Justo. Então, o que a gente está vendo dos países que foram bem-sucedidos é que eles adotaram um sistema de protocolos, né? Então, você tem como se fosse um nível de alerta, né? Então, você tem alerta 1, 2, 3 e 4, e aí tem instruções que se espera que a população tenha, fala, olha, a cidade de São Paulo está passando do sinal de alerta 3 para alerta 4. Então, agora a gente está na restrição máxima. Estamos vencendo, então passa da 4 para 3. E assim por diante. Então, esse tipo de política, né, de um protocolo com alertas, o que é esperado que a população faça em cada um deles. Então, olha, se a gente estiver sendo bem sucedido, a gente vai descer um protocolo e você já sabe disso. Então, você cria essa expectativa, você se planeja para isso. Né? Esse tipo de coisa os países já estão adotando também há praticamente 2 meses. O Brasil ainda não tem. Alguns estados estão adotando esse tipo de medida. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul eles fizeram isso. Tem algumas cidades do estado de São Paulo que estão fazendo isso em nível municipal, mas não sei se já foi feito algo assim em nível estadual, eu não vi ainda. Mas o certo seria ter um protocolo nacional que facilita a comunicação. O mínimo que os países estão vendo, se o coronavírus está crescendo ou diminuindo, o número de infecções ativas, né, que uma coisa é você ter o vírus crescendo, mas só tem 10 infecções ativas no município, e a outra é o vírus está crescendo e tem 50 mil infecções ativas. São coisas totalmente diferentes. Então, o número de infecções ativas, se o vírus está crescendo ou não, a capacidade de leitos de UTI para receber essas pessoas, né, em outros materiais, e a capacidade de teste. A capacidade de teste ela é o mais importante pensando na reabertura. Né? Se você fizer uma reabertura e não ter teste, você corre o risco de só descobrir que você perdeu o controle da situação muito tempo depois. Então, isso é muito preocupante. Então, o que eu acho agora, olhando um pouco para a situação do Brasil, vendo a situação dos municípios, é que a gente tem vários municípios que a situação não está grave neles, então daria para você pensar em relaxar medidas nesses municípios, mas eu não sei qual e a gente não tem dados sobre isso, qual que é a capacidade de teste desses municípios. E aí fica muito difícil fazer essa recomendação, que é o município está tudo bem, e você fala, tá bom, relaxa. Aí relaxa, ele não tem teste para nada, dali 20 dias as UTIs vão estar todas destruídas, e aí você não vai saber de onde veio, né? Então, basicamente, sem teste, a gente não consegue andar para frente numa política de abertura. A gente podia ter tomado outras medidas que a gente não tomou. A gente não tem nem sequer
um protocolo nacional que unifique essa possibilidade de tomar decisão. Ou seja, não tem nada, né? Não tem nada, tá no cada um por si, é basicamente isso. Né? Cada estado que se vire, cada município que se vire, e a população perdida no meio disso, né? O prefeito fala uma coisa, o governador outra, o presidente outra. Então, uma situação muito difícil mesmo. É muito desolador esse diagnóstico, né? Mas o Sim, que e eu acho outra que é por isso que o dinheiro está fugindo do Brasil, né? Ninguém quer, quem pode sair, tirar o dinheiro daqui, está tirando. e vamos entrar nesse ponto que eu acho um ponto interessante. E também eu dei uma olhada, né, hoje à tarde no recente estudo da Imperial College, que eles incorporam uma série de variáveis ao modelo para dar uma possibilidade maior das mortes. O que a gente descobriu ao longo da crise que aumenta a mortalidade, diminui a mortalidade? Tá, então nessa parte, assim, tem alguns fatores, os mais graves deles, tá, que é o caso de exemplos assim de falhas críticas, digamos assim, é o que a gente viu na própria Suécia, que é você não proteger a parte de asilos, abrigos de idosos, coisas assim. Então, esses lugares precisam de uma proteção muito, muito, muito reforçada, com protocolos de saúde assim hiper rigorosos, porque se o vírus entrar ali é o terror. Então, você precisa realmente proteger essas pessoas. Na Suécia, o que aconteceu? Eles demoraram para agir. A parte do aqui veio com esse nome isolamento vertical, mas enfim, a ideia de você isolar mais os grupos de risco ou isolar só os grupos de risco, em tese, assim, no abstrato, ela faz sentido. O problema é que no mundo real as pessoas mais velhas interagem com as mais novas o tempo todo. São cuidadores, são enfermeiros, são médicos, são familiares. Então, o que aconteceu na Suécia foi que eles não tomaram muitas ações preventivas e aí o vírus infectou justamente esses abrigos de idosos e aí foi uma mortalidade absurdamente alta. Então, essa proteção teria que ser feita, ponto. Né? A segunda, e aí é um problema mais grave no caso do Brasil, é que a gente tem muitos e muitos municípios que simplesmente não têm leito de UTI. Tem municípios que estão a 200 quilômetros do leito de UTI mais próximo. Então, o que acontece é que sem UTI, a quantidade de pessoas que morrem é muito maior. Né? O problema do coronavírus não é. A taxa de mortalidade dele é terrível, é o suficiente para deixar qualquer população de cabelo em pé. Mas mais preocupante até do que o quanto ele mata é o quanto que ele hospitaliza. Muita gente vai parar no hospital. E aí, se você não tem infraestrutura hospitalar, você pode acabar observando coisas que você não observou nos países desenvolvidos, que é ver muito jovem morrendo, por exemplo. Então, você pega na Itália, na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, pouquíssimos jovens morreram de coronavírus. Teve os que morreram, teve, né? Mas percentualmente foram poucos. E aí você pega os dados do Brasil, aqui está morrendo muito mais jovem do que lá. Então, certamente, essa falta de infraestrutura, né, e o fato da pessoa só chegar no hospital já mais grave, porque não teve teste, tudo isso afeta. Então, acho que essa é a preocupação número um que a gente tinha que ter. Só te dar uma referência, que eu sei que o seu debate de cidades, né, é central para você, Matheus, uma referência sobre isso. Você pega o Amazonas inteiro, tem quase 10 vezes, 10 não, acho que é 15 vezes menos leitos que a cidade de São Paulo. É uma coisa Não, assim. eu fiquei impressionado. Eu estava vendo uma entrevista uma série de governadores dando entrevista, e o governador do Maranhão deu uma constatação que até 6 anos atrás não havia nenhum leito de UTI fora de São Luís. Então, Um estado do tamanho, se não me engano, Itália, Portugal, algum país assim, ibérico ali. Então é uma coisa impressionante. pois é. Não, é muito, muito complicado. Eu tive a oportunidade de conversar com jornalistas de regiões do Amazonas que são mais próximas da fronteira, né, e cidades daquela região. Eles falaram que para chegar em Manaus eles levam em média 6 horas
e que não tem nada além de postinhos de saúde na cidade, não tem basicamente nenhum leito, muito menos uma UTI. E eles perguntaram o que a gente faz, né? É uma situação gravíssima. E eles Em não têm casa, instrução teste, nenhuma, quer né? dizer, não foi ninguém lá para o governo federal, pelo visto, está dormindo, não fizeram nada para algum plano específico para esse tipo de situação, né? Cidades grandes e que estão muito afastadas de qualquer infraestrutura de saúde. Eu vou ser sincero com vocês aí, eu tô ficando até um pouco, um pouco triste. Não que eu não Ah, mas soubesse que seria assim, não que a gente já não tivesse conversado, mas é justo. realmente muito, muito pesado. Mas voltando ao ponto, né? Aquela falsa dicotomia que a gente estava falando da economia versus vidas, e você citou aí que o dinheiro acaba indo embora por todas essas instabilidades que a gente está gerando. Como que é esse processo, como que vai ser o processo de retomada pós-quarentena, pós tudo, e como que o Brasil acaba se emparedando nesse cenário? Justo, o que parece, pelo menos os dados econômicos saíram da China entre ontem e hoje, é que uma hipótese do Rodrigo Reis, que é um economista, um macroeconomista muito bom, parece que tá se mostrando verdadeira, que a recuperação seria em três fases, né, que se chama de A, B e C, né, a trajetória. Então você tem a parte da crise mais grave, que seria o ponto que a gente está agora, né, do maior impacto econômico, que é quando as atividades se reduzem bruscamente, e aí está todo mundo assustado, coronavírus crescendo, etc. Então ali está no ar. Aí tem uma fase de recuperação rápida, que é a B. Então, você começa a tirar algumas restrições, você começa a recuperar a economia, ela dá uma volta mais rápida. Só que essa volta rápida não restabelece o nível anterior de atividade. É uma volta rápida até um ponto de um nível de atividade menor do que estava antes. E aí você tem uma fase de recuperação lenta, né, que seria essa fase C, onde você vai recuperando a economia aos poucos até o nível anterior. Aí, pelos dados que estão saindo da China agora, mais recentes, econômicos, parece que está acontecendo isso lá. Então, tiveram uma queda brusca, recuperaram rápido ali em questão de 2, 3 semanas depois que começou a reabrir o Wuhan, tudo, coisas de importação, exportação, portos, recuperou rápido e aí agora está nessa fase mais lenta e ainda não retomaram 100% o nível anterior. Então, nos países que contiveram rápido a crise, o que é o conter rápido? É fazer essa fase, né, que é a depressão mais grave, a primeira, ela seja o mais curta e mais rápida possível. Então, a gente já podia estar reabrindo o país com segurança, né? Se pensar que as quarentenas começaram lá dia 20 de março, faz 2 meses, né? Não teve nenhum país que precisou de 2 meses fechado para conter o coronavírus. A questão é que o que todos os países fizeram foi, olha, a gente não pode arriscar, né, fazer um esforço grande aqui de isolamento para descobrir que não foi suficiente. Então a gente tem que fazer um isolamento para garantir que derrube esse negócio e aí depois a gente abre aos poucos. Aqui a gente não quis fazer um fechamento mais forte, dava para torcer que ele seria forte o suficiente, porque ninguém tem certeza de nada, então poderia Uhum. acontecer das nossas quarentenas agora serem suficientes para derrubar o coronavírus. Poderia, né? Mas a gente pagou para ver se elas seriam ou não. As evidências até agora é que elas não foram. Então, o risco que a gente está correndo é dessa fase de dano mais forte, ela ser muito longa, e aí a gente tem capacidades fiscais limitadas, né? Tem infraestrutura social mais precária, a população está perdendo o ânimo de manter isso. Então, assim, só vai, é cada vez mais difícil manter esse nível que a gente tem agora, é cada vez mais difícil manter só esse nível. Né? Fazer algo mais forte do que está agora pode ser que seja impossível. Então, acho que é um pouco esse o risco que a gente está agora. E a última, indo para a nossa última pergunta, recapitulando lá pela nossa terceira, quarta, para a gente finalizar aqui, a gente falou lá da primeira curva, a possibilidade de uma volta à segunda curva. O que a gente pode pensar, em outras palavras, é que acaba,
até a gente não ter uma cura ou uma vacina, a gente vai passar por esse processo de abertura e fechamento de uma maneira constante pelos próximos meses ou até um ano, 2 anos? Então, o que os outros países estão fazendo, que já venceram, né, a primeira onda do coronavírus, eles não estão trabalhando com essa hipótese. A ideia deles é: derrubamos a primeira onda, vencemos. Ponto. Legal. E agora o que que a gente faz? A gente vai retomar aquele normal anterior e aí ficar correndo o risco de ter que fechar de novo? Não tem nenhum país que eu vi até agora que está trabalhando com essa hipótese. O que que eles estão fazendo? Agora que a gente já derrubou ele, a gente muda as nossas regras de tudo e faz com que esse vírus nunca volte a crescer para que a gente nunca tenha que fechar. Então, é melhor você ter todo mundo ter que usar máscara até a gente ter um bom remédio do que você falar para todo mundo, não, não precisa mais usar máscara e ali dali 2 meses está os hospitais colapsando de novo e você é obrigado a ter que pensar se você fecha o país de novo. Então, o que eles estão fazendo é isso. E a boa notícia nesse front é que parece que uso de máscara, distanciamento, né, esse de você ficar a tantos metros de distância das outras pessoas, evitar as aglomerações maiores, novas regras, né, nas empresas e o teste, rastreio e isolamento seletivo, o que a gente está vendo é que isso é suficiente. Se você controla o número de infecções ativas, né, derruba a primeira onda, essas medidas são suficientes para que ele não volte a crescer. Você mantendo isso de forma eficiente, captando rápido os novos casos, isolando, é suficiente. Isso está acontecendo em vários países e a curva está sendo derrubada e não está voltando. Né? Países como Coreia do Sul, Singapura, Vietnã, Taiwan, todos derrubaram a primeira curva já faz tempo, ou nem tiveram, né? A maior humilhação aí é o caso do Vietnã, que é um país de 100 milhões de habitantes, que não morreu uma pessoa pelo coronavírus e testou tanto quanto o Brasil, e é 6 vezes mais pobre que o Brasil. É um negócio assim, humilhação completa. Já era para ter tido uma segunda onda nesses países, pelo tempo que passou, mas não teve, quer dizer, eles estão conseguindo manter o país funcionando só com essas novas regras. Então isso era para ser uma boa notícia. O problema é que a gente está nesse duelo entre uma quarentena que não é suficiente e pessoas defendendo a volta da vida normal. E aí a quarentena que não é suficiente, o problema só se agrava a cada dia, então a gente tem que pensar em algo criativo que saia dessa cilada. E as pessoas estão defendendo voltar ao normal, é uma não alternativa. Se vai voltar ao normal, vai estourar os hospitais e a gente vai ter que fechar de novo. Então, na minha visão, o dilema agora é esse: as pessoas estão num debate que não é o melhor para o país, né? Professor, perfeito. Eu tô com uma série de demandas aqui que eu não sei se você leu. Na Eu li apresentação, eu alguma. esqueci de dizer que, além de um grande economista e divulgador científico, o professor é dono do cachorro mais lindo do Twitter, o Polengo. O pessoal tá clamando por ver o Polengo na live. Eu falei, Marcelo, e você tá Pulengo, tomando... vem Ele tá cá. por aí? Tá aqui, vem cá. Ei, garoto, tá aqui. Maravilhoso. Ei, garoto. Calma aí. Aqui, Ô, o grande aqui. Polengo. E aí, Qual que é garotão? a Fala, raça oi. dele, professor? É um sheepdog. Quantos quilos que ele pesa? Mas Que ele tá é grande, difícil. né? Esse negócio de celular não funciona bem, né? Ei, garoto, fala oi. Fala oi. Ai, que fofo. Fala oi, garoto. Agora apareceu bem na foto, hein, garotão? Maravilhoso. Vai, na minha orelha. E aí? Professor, depois de tantas noticiações, a gente tinha que dar pelo menos uma alegria para quem nos assiste, que é ver esse cachorro maravilhoso que você tem. Justo, ele que me mantém aqui de pé, viu? Porque, ó, tá fácil não. Maravilhoso.
Tem um Que final cachorrinho aí para te fantástico. animar também, Matheus? Eu tô mais feliz agora depois do polêmico, depois de saber que a gente não tem teste, não tem protocolo de saída, não tem nada, pelo menos ver essa coisa fofa, pelo menos aquece meu coração. Que bom, que bom, fico feliz. Alguma boa notícia eu trouxe, então. Tem o Pulengo É, aqui. mas, professor, para finalizarmos aqui, queria muito agradecer. Sei que você está horas aí por dia estudando e tirar uma horinha para a gente conversar aqui, para ter um debate de alto nível. O debate vai estar disponível no YouTube, no Spotify, no Deezer, Apple Music em formato podcast. Então agradeço muito novamente. Foi um prazer conversar com você e estou muito feliz. Pô, valeu, Matheus. Obrigadão. O prazer é todo meu. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo, todos os debates de altíssimo nível. Muito obrigado, fico feliz que você esteja gostando. Sigam o Thomas Conte nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Twitter é Thomas V. Conte, né? Isso. Thomas V. Conte em todas as redes, praticamente. Perfeito, fica fácil. E quem tiver aqui me acompanhando, quer acompanhar as próximas lives, amanhã vamos receber, amanhã terça-feira, me deu um branco. Amanhã, nossa gente, eu repeti tantas vezes quem que vai ser amanhã, só deixa eu chegar aqui rapidinho. Amanhã, terça-feira, a Helena Landau, minha querida Helena Que Landau, legal. vamos falar sobre os futuros das reformas do Brasil, uma live dificílima, uma espécie de pílula do Matrix, para quem quiser escutar as verdades. Quarta-feira, Raul Justilores, fala sobre cidades. Quinta-feira, de educação com Daniel Barros. E terça-feira, de cinema com o meu grande amigo crítico, Miguel Furlim. Então, me sigam e fiquem ligados aqui na programação. Obrigado novamente, professor. E muito obrigado por mostrar o Polengo. Tá todo mundo em êxtase aqui que está acompanhando. Valeu. Tudo Até de bom, mais. Boa Matheus. noite. Sucesso. Até, boa noite.